Pera aí, seu nome é artístico, qual é? Seba, meu apelido. Mestre Seba, professor Seba. Seba, no judô Sensei Seba. Sensei Seba. Mestre Seba, né? Seba, meu nome candidato. De guerra, Professor nome de guerra. Seba. É, nome de guerra. Nome de guerra. Seba. Seba. Seba tá bom, só Seba. Só Seba, a gente fala só Seba. Seba. Se lubrificar, vai? Não vai não, cara. Vamos lá. Vai 3, 2, 1. 3, 2, 1. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo. Agora! É isso aí, rapaziada. Estamos começando mais um episódio de Paulo ao Cubo, diretamente do P3 Studios. Brasil. Eu sou o Paulo Coscaio, Caramelo Total. E é como eu sempre digo nessa hora: Oi, Paulo. Oi, Paulo. Pepe, como é que foi sua semana? Minha semana foi triste. Triste, depressiva, em posição fetal. Padrão. Nada de novo. Pedroso. A sua deve ter sido maravilhosa. Semaninha boa, top. Obrigado, bebê. Tá com a voz meio rouca? Tamo Andou junto. cantando muito? Foi um... Ou teve alguma drag queen que te emocionou? Não. Isso foi outra entrevista. Foi na outra entrevista. Foi cantoria, foi cantoria. Semana passada. Foi uma semana, já recuperou. Foi cantoria. E hoje temos como nosso convidado especial ele que foi candidato, ele que é mestre, que é sensei, sansei e não sei, Seba, senhoras e senhores. Introduza-se a nós, sua câmera é essa daqui. Bom dia, né? Bom dia a todos. Um prazer estar aqui e obrigado pelo espaço aí. De nada. Eu tenho uma pergunta antes da gente começar qualquer coisa. Por que sua orelha não é couve-flor? Porque eu sei o que eu faço, né? Tá aí. Gabriel Brandi, vou te mandar esse corte. Espero que você entenda que não precisava ter feito essa bosta na sua orelha. Ó, detalhe. Uma boa parcela, não todos, mas uma boa parcela quebra a própria orelha. Pra ficar com essa carinha de mal. É mesmo? Mas Não é no treino, o cara tipo, Mais ele de chega em casa e mais de 50%. estoura a orelha pra... Detalhe, tem orelha, né? Tipo, orelha mais dura quebra mais fácil. Não. É, a minha é um... E orelha mole, só que a orelha não vai quebrar nunca. Nunca. A orelha também é mole, entendeu? Tem cara que tem orelha dura, É. faixa branca já começa, um mês já quebra. Mas a grande maioria, como eu tô no meio, né? O cara torce, morde, bate. Cara, e assim, às vezes um amigo quebra de sacanagem também, tem isso também. O amigo morde pra ele. Não, porque dá porrada. Eu tomei muita porrada, mas não quebrei, não quebrou, graças a Deus. Confunde a orelha com a fronha. Não, porque fica... é um negócio que fica eu fico esquisitão. imaginando como é que velho. você vai limpar depois, cara. Fica esquisitão, velho. Não, eu eu não não é. fone de ouvido. Então, mano, é só... Imagina eu que uso o foninho interno aqui pra retorno na banda, cara. Nossa. Nunca mais eu consegui Nunca usar. mais. Deus. Não sei pra quê. Pra ficar no cara de mal, né? É. Esse cara é... Ah, mano. Ó, você quer ficar com cara de mal? Arranca um olho, filha da puta. Bota um tapa-olho, cara. Ô, qualquer um, cara, fica com cara de mal com um tapa-olho. Fazer a tatuagem daquele... A professora Helena do Carrossel, se você arrancar o olho dela e botar um tapa-olho, ela vai ficar com cara de mal, velho. Tapa-olho é Qual foda. carrossel Mas você tá sabe falando? que Porque uma delas saiu pelada. Não, a professora Helena tá Qual? tradicional, lá de trás. Do lá. México? É, a mexicana. Ah, do Brasil, é do Brasil. Brasil saiu pelada? É, tem um filme, não tem um filme que o Chorão escreveu o roteiro? É. Marginal Alado? Ela sai pelada no filme. Vou procurar. O Pepe, é o único jeito que a gente tem de fazer ele assistir as coisas. Como é que você começou Vocês vão aprender ainda. na luta, cara? Você fez alguma outra luta antes? Como é que você terminou? Eu comecei pelo judô, né? Que é a mesma coisa. O judô veio do jiu-jitsu. Fala, Matheus. O judô veio do jiu-jitsu. O judô veio do O jiu-jitsu? judô veio do jiu-jitsu. O judô Eu pensei que era o contrário. Eu podia jurar que era o É, eu contrário. também. É, Eu tinha gente sempre acha. essa impressão. O judô nasceu em 1882 e o jiu-jitsu é milenar, né? Milenar. O jiu-jitsu era uma arte de luta de guerra. O jiu-jitsu é uma arte marcial mesmo. Tanto que não tem filosofia. A luta em si ela não tem uma filosofia, uma pedagogia. Era só para sobrevivência, para luta mesmo, para defesa. Os samurais, luta para guerra, os monges praticavam, né?
E aí foi criado um praticante de jiu-jitsu, que era o Jigoro Kano, tinha 1,5 m, né? Ele sofria bullying na escola. Aí ele foi procurar o jiu-jitsu, treinou. E o jiu-jitsu no Japão, nessa época, né? Não era padronizado. Aí tinha uma academia que tinha o jiu-jitsu de um jeito, lutava mais chão, a outra lutava mais em pé, a outra. Então não era padronizado. E o jiu-jitsu é arte suave, né? Mas é assim, visa aproveitar a força do outro, aproveitar o movimento do outro para lutar, entendeu? Em vez de ficar medindo força, você aproveita os movimentos, esquiva, usa a força dele para derrubar ele. Então isso era considerado jiu-jitsu. Tinha nomes complicados, né? Aí veio o judô, né? O Jigoro Kano veio e criou o judô como uma luta, uma arte marcial, como uma ferramenta educacional também. Porque ele criou, né? O Jigoro Kano era um cara que falava 5 línguas, era um cara culto, fazia parte do império lá, era um cara muito culto. E ele padronizou e treinou uns professores e mandou para o mundo. Era um visionário, né? Então o judô se tornou isso que a gente vê hoje. É o esporte que mais trouxe medalha para o Brasil, né? Também porque o Brasil é uma das maiores colônias japonesas, né, do mundo. Então veio muito japonês, por isso que acabou se tornando isso. Quando foi que deu aquele boom do Gracie de trazer o jiu-jitsu e virar... Porque a ideia que eu tinha até o momento é que o Gracie que inventou, que trouxe para o Brasil. O Gracie, o O Hélio. Carlos Gracie, né? O Hélio, filho do Carlos, a família que começou pelo Carlos, o mais antigo começou a aprender com o Conde Koma, Mitsui Maeda. Ele ensinou jiu-jitsu, mas ele foi enviado para o Brasil pelo Jigoro Kano para disseminar o judô. Entendeu? Então ele foi enviado para disseminar o judô, para os Estados Unidos foi mandou um para cada canto do mundo. E o Mitsui Maeda veio e acabou ensinando jiu-jitsu. Também ele era proveniente do jiu-jitsu, e como estava sendo implantado, sendo construído o judô, né? Ele ensinou essa parte de chão, acho que treinou, foram 2 anos, não lembro bem que treinou o Carlos. Eles continuaram treinando e depois foram para o Rio. Inicialmente começaram no Belém do Pará. E nessa época também eles aprenderam com o Mitsui Maeda, mas em São Paulo também veio outra linhagem de jiu-jitsu, que era da Ryuzo Ogawa, da família Ogawa, que também era do jiu-jitsu, era mestre de jiu-jitsu lá do Japão, reconhecido. E ele veio do jiu-jitsu, mas ele ensinou o judô, né? Como é muito doido, né? O judô e o jiu-jitsu tá... Então foi enviado pelo Jigoro Kano para disseminar o judô, acabou disseminando o jiu-jitsu. E o Ryuzo Ogawa, que era do jiu-jitsu, acabou disseminando o judô, que foi o precursor aqui no estado de São Paulo, né? Que existe até hoje, a Academia Budokan. E os Gracie foram para o Rio. Eles foram responsáveis pelas regras, né? Para criar essas regras. Mesmo que no início eles eram contra regras, era assim. Começava a luta, parava a hora que alguém pedia para parar. Só que como começou a virar um esporte de competição, não dá para a pessoa ir assistir lá e ficar assistindo uma luta de 2 horas, né? Então aí que entrou o tempo de luta, a pontuação, para não empatar, né? Toda a luta. Então foi aí que foi começado. Criaram os pontos, a pontuação, e foi aprimorando, né? Foi evoluindo e tá o que está hoje. O jiu-jitsu E o jiu-jitsu está no Brasil, assim, no mundo, né? Tá tendo um crescimento, né, constante. Acredito que é até mais do que o judô hoje em dia, né? Só que não é um esporte olímpico. Então por isso que não tem tanto investimento dos grandes clubes, né? Os grandes clubes investem mais no judô. O judô é mais profissionalizado. Tecnicamente, fisicamente, eles investem muito, né? Mas o jiu-jitsu no Brasil está em altíssimo nível, né? E por que é conhecido como jiu-jitsu brasileiro lá fora? Por conta, acredito eu, né? Principalmente por conta das regras. Então é as regras do Brazilian Jiu-Jitsu. Porque existe o jiu-jitsu tradicional também. Existem competições também, não é muito... No Brasil tem o Sensei Odair Borges de Campinas, eu não sei se tem mais. Que eles competiam e ensinavam o jiu-jitsu tradicional, que é bem parecido com o judô. Assim, entre o judô e o Brazilian Jiu-Jitsu, né? O Jiu-Jitsu Gracie. O Brazilian Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu Gracie, ele é bem mais no chão, mais
não prioriza tanta queda. E o jiu-jitsu tradicional, eles meio que... O jiu-jitsu tradicional é o meio termo. Eles trabalham bastante chão, trabalham bastante em pé e meio a meio ali. Não sei como é que é a pontuação desse jiu-jitsu tradicional. E o judô é uma luta que acaba priorizando mais a luta em pé. Tem muito chão, também muita luta de chão. O pessoal tá bom de chão, só que o tempo de luta de chão no judô acaba sendo limitado. A luta foi pro chão, tá desenrolando, pata rola. A luta foi pro chão, travou, ele fala, ó, volta em pé. 30 segundos. Então a luta de chão no judô tem que ser rápido, bate-pega. Tem que ser na transição. Não fica trabalhando ali, parado no chão. Pra quem assiste, eu acho que fica mais Dinâmico, né? É porque, cara, o jiu-jitsu de vez em quando você vê o pessoal lá, os caras engalfinhados ali, aí fica. Pra gente que não entende, é até Aí, estranho. mano, é 3 minutos dos caras se abraçando ali, parece um pornô gay. Você fala, pô, que negócio esquisito, mano. E os Você já caras terminou ali, no primeiro, tá, Porno gay, os caras não ficam 3 minutos na mesma posição. Não fica, né? Não. E é estranho. E aí, assim, eu, por exemplo, cara, eu sou um profundo conhecedor, né? Do jiu-jitsu. De pornô gay? Também. Do jiu-jitsu e do judô. Então, se eu tiver que explicar a diferença de um pro outro, eu vou parecer o Zeca Pagodinho explicando a diferença de partido alto, samba e pagode no programa do Jô, assim, tipo, não, é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa um do outro. Já viram essa entrevista? Depois vê. O Zeca Pagodinho explicando a diferença de samba, pagode e partido alto. O link tá aqui, ó. É maravilhoso. Eu tô só fodendo, editor. Mas é bacana. E aí vem a pergunta, Sebastião. Você foi candidato a vereador aqui, né? Fui na última eleição. Primeira vez. Primeira vez? Teve bastante voto? 400. Falta 600. Sim. Depende do partido. Falta para o meu partido, eu entrei pela MDB. Quem entrou, o Thiaguinho que entrou, teve 1.200 e pouquinho. Então faltou 1.000. 800. Cara, é pouco voto assim que o vereador Aqui é. precisa pra... Aqui, ó. Que São Carlos, só- é. Nós vamos me candidatar nessa porra, mano. Cara, hoje em dia, Imagina eu, vereador. Sabe quem vai gostar disso? A sua mulher. Vai ter mais uma sarna pra me coçar. mas campanha política é uma aprendizado. E o pessoal da cara. educativa. É um aprendizado. Vão tudo votar em mim. Você conhece 1 milhão de pessoas, tem 1 milhão de amigos, você vai ver Ah, não. Aí... E outra, a grande maioria, quer dizer, poucos assim que realmente tem um trabalho assim, principalmente a esquerda, que eu não sou adepto, o público é mais fiel a eles, porque vota por ideologia, tanto que os candidatos da esquerda eles tiveram bastante voto, cara. Assim, e não se vê tanto investimento. Investe, todo mundo tem que investir, cara. Mas os candidatos, a sua grande maioria, tem que investir uma grana alta, cara, para trabalhar, enfim, para colocar a gente para ajudar, né? Não, mas, cara, pra comprar 1.200 votos é dinheiro pra caralho, velho. Quanto você acha que eles É muito tijolo Uma pra- média aí, vai. Um vereador investe aí pra... Ah, cara. De 100 a 200 mil. Eu ia chutar uns Mais ou 300, eu ia menos. chutar 300 a 500. Mais de 300, cara. Tem gente... Mas aí tem um patrocínio, né? Tem um favor aqui. Várias fontes, né, cara? De várias formas de ele juntar dinheiro. Olha, eu não quero ficar pondo pilha não, mas teve um candidato a prefeito aí que por uma coincidência do destino se elegeu. Ele foi de empresa em empresa fazendo campanha. E na época eu tinha um conhecido, vulgo meu filho, que trabalhava numa das empresas. E ele foi com toda a patota lá e toda a patota dele que foi na empresa fazer se elegeu. Fazer campanha, cara. Todos. Eu todos. Não, minha campanha eu não tinha... Não investi. Praticamente eu paguei para criar um perfil no Facebook lá. Para ter que ter um perfil político, é todo burocrático. Né? Então, foi onde eu investi a maior grana e foi onde eu me arrependi mais, que não valeu, não serviu para nada. E em panfleto, banner, mas eu tipo, contei com os amigos mesmo, para ajudar, né? Pra divulgar. Mas nessa hora, assim, você aprende muito, né? Principalmente a frustração. Gente que você tem certeza, né? Esse aqui é meu amigo de infância, ele vai me dar uma força. Você chegar, pô... Não tava nem em São Carlos no dia. Não, mas nem... E não é nem o problema do voto, cara. Acho que é o problema assim, por exemplo,
E aí, um dia o Seba foi lá na academia do Edivaldo. Aí o Edivaldo abriu espaço para ele, para falar com os alunos e tal. E, cara, é importante, porque era um vereador que estava se predispondo a incentivar mais o esporte, né, em São Carlos, arte marcial e tal. Então servia para isso. Mas eu acho que a frustração é mais assim, a mesma abertura que o Edivaldo deu, outras pessoas que você esperasse que dessem abertura, então não vai rolar e tal, difícil. Aí, tipo, o cara bem próximo a você, que tem o seu ramo de trabalho, que você poderia, eu sou do esporte, sou da luta, realmente meu foco é disseminar a arte marcial, a luta na cidade. Mas aí ele vai lá, ele tem uma ajuda, né? Oferece uma ajuda maior para ele. O cara que estava com você faz tempo, o cara vai lá, oferece uma ajuda de custo para ele, fala, não vai dar, cara, preciso ganhar uma grana aí. É que você tem que ficar prometendo cargo. Eu já sei que A real é essa. promete cargo para todo mundo, e aí depois, na hora que você é eleito... Inclusive, quem trocou essa ideia comigo sabe quem é. Foi eleito. Você ia ter um carguinho, Pepe? Não, o cara jogou real pra mim. Ah, que ele prometeu cargo pra todo mundo. Que ele tava prometendo cargo pra todo mundo e não ia cumprir. Antes de ser eleito, hein? E por exemplo, o vereador... Põe a arroba dele aqui, Pepe, pra nós. O vereador que ele está como vereador, que já está no mandato, para ele não se reeleger, ele tem que ter... É que depende muito do partido, né? Teve vereador que teve 2.500 votos e não entrou, por conta da legenda, entendeu? Então ele fez um bom trabalho e acabou não entrando, mas depende, na sua grande maioria, o vereador consegue se reeleger, só se ele não foi muito ruim, cara. Mas é difícil você brigar. O cara tá com a máquina na mão 4 anos, né? Ajudando entidades, ajudando várias entidades, né? Se ligando e amarrando com várias entidades. E a entidade contando com o apoio dele depois, né? Com emenda. Aí porque aí tá ajudando, o cara fala, se ele sair, talvez eu não receba essa emenda do outro, vou no garantido, né? E isso aí não é aqui, é em todo lugar, em esferas estadual, nacional, que é muito maior, né? Aí já a escala é muito maior. Mas mesmo não entrando como vereador, hoje você trabalha na prefeitura? Trabalho, eu sou concursado lá, né? Sou técnico de esporte concursado. Eu já tive, ano passado, teve um racha político aí, eu acabei ficando fora, mas eu já era diretor em 2023, até o começo de 2024. Aí acabou tendo uma troca de cadeiras ali, depois todo mundo se acertou, o governo se acertou, agora eu retornei, né? Agora eu estou como diretor de esporte de rendimento lá, mas eu sou concursado como técnico de esporte, né? Sou técnico de judô, né, da cidade, técnico oficial, e estamos lá, trabalhando pelo esporte. E como é que funciona o judô da prefeitura, a equipe da prefeitura? Tipo, cara, tem um moleque lá da periferia que quer fazer judô, ele pode fazer pela prefeitura? Tem alguns projetos, né, em parceria com a prefeitura. Não tem projeto, por exemplo, hoje em dia, da prefeitura. Uma grande parcela, uma porcentagem, 80% das escolas de esporte são de parceiros, de associações, que tem convênio, né, com a prefeitura. É terceirizado, são ONGs, né, que recebem recebe emendas, né? Emendas. Aí as entidades têm que ficar lá batendo na porta dos vereadores lá, pedindo emenda. E para desenvolver o trabalho. Aí são esses parceiros aí que abrem. O judô tem a associação, tem a Associação Fábrica de Campeões, né, que é desenvolvido a iniciação, né, esportiva de 7 a 13 anos, né? E tem o treino de rendimento. Que eu e meu filho estamos à frente aí, que são os atletas que representam a cidade em jogos regionais abertos pela federação. A gente está com uma boa equipe, assim, eu já tenho uma boa vivência, né, dentro do judô, do jiu-jitsu também. Eu já morei fora, né, morei em centro de treinamento, na cidade de Bastos, onde é uma colônia japonesa que saiu medalhistas olímpicos. Eu achei a mesma coisa, tem Bastos, eu achei que só tinha ovo lá. Ovo tem bastante em Bastos. E feira, né? Pastel. Tem a festa do ovo, né? Tem a festa do ovo lá também, Mano, tem uma competição lá de quem come mais ovo. Teve um cara que comeu 130 e tantos ovos cozidos. Falei pra você que não era pra enfiar no cu? Eu falei pra você Só que era pra comer a porra do ovo. 130 Era só 130? Eu tinha batido isso fácil. Mas tem a regra, tá na regra lá?
tem que entrar pra dentro do corpo, né? Não É, importa por não onde. importa onde. Eu fico pensando, cozido esses ovos. É. Eu fico pensando quanto que peidou esse cara Não, depois. sem beber nada, cara. Tipo, descascar Você o não ovo pode e nem comer. tomar água. Não, nada. Eu não sei. Você pode beber água ou não? Eu não sei. Eu nunca sei. Não. Mas é acho que famoso. é famoso, Na hein? festa do ovo lá, uma festa grande, trazem artistas famosos, né? A cidade para. Porque é uma cidade pequenininha, em volta tem várias cidades pequenas. Para o trânsito na estrada lá. É bem, Todo mundo pra ver o ovo. Pra ver o ovo. E lá, então, lá tem até então, né? Agora não é mais, mas sempre. Lá teve o maior centro de treinamento da América Latina, que é o judô de Bastos, que era do Cecil Macaquiba, né? Que ele foi professor do Thiago Camilo, de diversos. E ele era visionário na época, também dava um treino maluco, né? Matava os outros treinar. Ele copiava, ele estava assim, antenado o que acontecia no Japão, ele replicava aqui. Então formou muito atleta, mas muito atleta forte, né? Eu morei lá de 95 a 98, fiquei confinado lá. Depois meus filhos moraram em 2017, 2018. Depois meus filhos foram para São Caetano, no Sul. Aí meu mais velho formou, né? Educação física, voltou, me ajuda a dar aula. E o meu mais novo está lá no Esporte Clube Pinheiros. Lutou ontem no Campeonato Pan-Americano no Rio. Da hora, Perdeu na disputa de terceiro. Mas ele está buscando vaga olímpica lá. da hora. Tá lá. Então aí, temos vários atletas também. No mês passado a gente mandou um atleta, sub-18, o Arthur, a gente mandou para um centro de excelência em São Bernardo do Campo. Tá lá também treinando alto rendimento. Tem o Eduardo Oki, o Dudu também, que está no Esporte Clube Pinheiros também, que tá lá. Então a gente fica exportando, a gente produz, né? E o esporte no interior é difícil, né, cara? Precisa de investimento. Então, eu também não quero ficar amarrando os atletas, né, cara? Então, a gente forma e fala, vai e voa, né, meu? Eu não vou ficar cozinhando ele aqui. O cara passa o tempo dele e fica frustrado porque nunca... E passa rápido, hein? Passa rápido. Tem o atleta com 18, 20 anos, ele já tem que estar no meio ali. Já tem que estar no bolo ali brigando. Passou dessa fase já fica difícil. Mas... Vou eu lá com 48. Campeonato de Master. Eu vou conseguir quebrar a bacia. Tudo que eu vou conseguir é uma fratura no fêmur. Velho é foda, velho. Não tem jeito. O campeonato veterano hoje em dia tá bem também. Tá bem procurado. Tem bastante gente competindo. Só que, por exemplo, você pode entrar acima de 30 anos dividido em 5 em 5 anos, né? Por peso. Só que a grande maioria são professores, né? Que estão lá. Aí você vai começar o judô, eu vou lutar no veterano. Aí você vai ter dificuldade. Só vai tomar pau. Aí tem a categoria... É por idade e por peso. Cara, eu tenho quase 50 e 140 quilos. Não tem uma categoria pra mim. Aí eu vou lá me inscrever, os caras falam, você ganhou. Por quê? Porque não tem competidor. Chama Master Panda. Tem bastante competidor, até 70 anos tem competidor. Caraca. Mais de 140 quilos, não. Tem bastante. Porque é acima de 100 quilos, né? Então tem Acima acima de 100. É acima de 100. Aí o céu é o limite. E tem a categoria até aspirante, né? Até faixa verde, que seria o mais interessante. Só que aí não tem veterano. Não tem categoria aspirante e veterano, entendeu? Seria uma ideia para a federação. Né? Salve, federação! Quer patrocinar o Paulo Cuba, essa é a hora. Cara, isso aí eu vou propor, tô pensando agora. Aí, eu tô vou vendo. lançar uma Tá vendo? federação. Falar, criar um veterano aspirante aí, né? E começa a dividir muito, dividir. É que se eu vou num lugar desse pra me inscrever no campeonato, o cara me dá um daqueles fraldão, fala, toma aqui, sumou. É uma opção. E competição você? Já participou? Já competiu? Já ganhou? competi Já bastante, perdeu? Como é que cara, foi? Competi bastante. No veteranos eu fui campeão pan-americano, sul-americano, vice-brasileiro, campeão paulista. Isso no veterano, depois dos 30. Enquanto adulto, sênior, né? Fui campeão regional, campeão interregional e brincava no paulista, no estadual. Tá? Mas aí tinha uma série de fatores, né? Faltou um pouco de orientação, de acompanhamento. Antigamente não era como é hoje, né? Profissionalizado. Então, eu ia disputar o Campeonato Paulista e ia sozinho. Aí você chegava lá, porque tinha que classificar regional, interregional, os 4 primeiros, né, de cada fase. Ia pro Paulista. Chegava lá, tava os grandes clubes, né?
tudo uma equipe, uniformizado, ele chegava um pé vermelho lá, sozinho, cara, você ficava até meio assim. Mas faz parte, né? Eu, né, na época que eu tava em Bastos, ainda competia, participava de seletiva nacional, brigava. Mas eu fui até nível estadual, dentro do sênior, né? Eu era meio indisciplinado também, né? Eu treinava judô, mas gostava também de uma baladinha, né? Aí não dá pra conciliar. Quem não gosta, filho? Quem não gosta? Ou é atleta ou não é. Ah, Neymar discorda. No futebol. Verdade, né? Como é que a gente vai falar isso pro futebol, né? E nem tem o salário dos caras do futebol. Nossa. Então você acabou sendo mais bem sucedido depois de veterano. Sim, questão de título, sim. Né, do veterano. E hoje em dia, no ano passado eu fiquei vice-campeão paulista, por pouco. Mas no veteranos, a minha categoria é M4, é de 45 a 49. Tem uma galera forte, cara. Tem uma galera que já era competidor, né? Galera que vem assim, uma galera forte. Fiz meia dúzia de luta ali, saio no outro dia eu fico quebrado. Sofreu um pouco. Mas tô aí. Não tenho competido tanto por conta do trabalho, né? Prefeitura. Então quando eu vou competir, eu tenho que me preparar psicologicamente uns meses antes. Sabe? Pra falar, não, aquele eu vou. Final de semana que vem tem um campeonato grande veterano, que é a fase veterana, né? Que é o Copa São Paulo, que é o maior campeonato da América Latina. Tem 3 veteranos nossos que vão competir. Eu vou de técnico, vou estar lá de técnico deles. E esses 3 aí com chance de medalha, chance de 3 atletas fortes. Mas como é que funciona a pontuação no jiu-jitsu, cara? Porque assim, isso é um troço que eu realmente não entendo. Eu achei até então que jiu-jitsu era assim, os caras foram pro chão ali e a hora que um der um armlock no outro. E achei que só valia o armlock também, só termina com isso. O objetivo do jiu-jitsu, o objetivo final é finalizar, fazer o cara bater. Só que não é toda luta que você vai conseguir fazer o cara bater, o nível muitas vezes nivela, né? Então, nesse meio de caminho você vai marcando pontos. Se você derruba, você marca 2 pontos. Então ele não é muito valorizado a queda, né, no jiu-jitsu. Por isso que vai diferenciando do judô. O pessoal do jiu-jitsu não treina tanta queda. E também não é só derrubar. No judô, se você derrubou, bateu as costas, já é ponto. No jiu-jitsu você tem que derrubar e imobilizar. ficar por cima. E, sabe, estabilizar a posição. Também não precisa derrubar de costas. Se você derrubar de 4 apoios e controlar o quadril, já vale. Já botou para baixo, 2 pontos. Aí passar a guarda 3, montar na barriga 4, pegar as costas 4. O que é passar a guarda? Sair do controle da perna dele. Sair do controle. Você assistiu, tem um cara que fica por baixo e o outro fica no meio da perna ali. E tentando. Se você sair desse controle de perna dele, chegar na lateral ou montar, isso é passar a guarda. Quem começa no jiu-jitsu, como você sempre vê um no meio da perna do outro, você acha que o objetivo é entrar ali no meio da perna. Mas não é. É o contrário. Aí você tem que... Não, o seu objetivo é não entrar aqui. Porque a pessoa começa, ela já quer, vou entrar aqui, né? Mas na realidade você está entrando... E é por isso que você trava o aí tem pé várias atrás. formas de fazer guarda, né? Guarda fechada, guarda aberta, guarda aranha, guarda borboleta, guarda de gancho. E são formas de trabalhar com o pé, com a perna, né? E tem como você pontuar por baixo? Tem. Você pode raspar. Raspar é como se fosse uma queda no chão. Eu estou por baixo ali, ele tentando passar, aí eu consigo inverter. Eu consigo tombar ele e ficar por cima. 2 pontos também. Se eu tentar um ataque, se eu atacar uma chave de braço e ele defender, tem que ser uma quase finalização. Ele defender e escapar, eu ganho uma vantagem. Tá? Na segunda vantagem eu ganho 2 pontos. E na terceira vantagem eu ganho mais 2 pontos e ele vai tomando falta, né? Acho que na quarta vantagem eu já não lembro com o acúmulo de vantagem, mas acho que não sei se chega a desclassificar na quarta vantagem. Não lembro. Essa parte eu não lembro do acúmulo de punições. Mas isso aí. E o judô, se você derrubar, e bater as costas direto, acabou a luta. Um nocaute. No completo. O judô. Então, você pode finalizar também. Você pode estrangular e fazer chave de braço. E também acabar a luta. Ou derrubar. Se derruba de lado assim, é vazar.
de metade das costas, vai. Você cair de lado aí o co, bateu as costas inteiras e pão. Tá? No chão você não marca ponto no marca. Se você imobilizar 5 segundos, já é um icô. Imobilizou 10 segundos o Vazari. Se você imobilizar ele com as costas no chão 20 segundos, você ganha a luta também aí, pô. Então são maneiras de terminar a luta de judô. E você soma, tipo, dois Yuko vale um Ippon, Sim, assim, 4 Vazari vale um Ippon, como é que é? Você pode dar 10 Yuko. Vai somando Yuko. O Vazari, que é considerado meio Ippon, são 2. Se der 2 Vazari, acaba a Ippon, luta. aí acaba a luta também. Tá? O judô acaba sendo uma luta mais dinâmica, uma luta mais explosiva. Então a preparação física é um pouco diferente. Porque é movimentado, você não tem tempo para descansar. Pauleira o tempo todo em pé, chão. O jiu-jitsu ali, se você consegue chegar numa posição que você consiga estabilizar, dá para você dar uma respirada. Depende muito da categoria também, né? Porque hoje em dia, como o jiu-jitsu também está em alto nível, se você conseguir estabilizar em cima do cara ali, se o cara for bom, também é difícil. Cara, você comentou dos Gracie e a primeira vez que eu vi jiu-jitsu na minha vida foi vendo o Royce Gracie lutando no Ultimate Fighting. No UFC, né? No UFC. Primórdios. E cara, assim, foi uma época que o Royce ganhou 2 ou 3 seguidos, assim. E essa... Que eu sempre achei assim, cara, o jiu-jitsu, eu acho que ele é uma puta de uma arte marcial eficiente, mas homem a homem, né? Não é um troço muito... É verdade isso ou não? Cara, não, o jiu-jitsu é uma arte marcial que ela proporciona defesa, por exemplo, contra múltiplos oponentes. Falando em defesa pessoal. Ó, luta contra luta, assim, pura, né? O jiu-jitsu já se mostrou mais eficiente. Tem lutas que se parecem com o jiu-jitsu, né? Por exemplo, tem o sambo que é uma luta russa, é um judô russo. É os caras que faz... Sambo é uma luta... Não, os caras que fizeram Sunday Bloody Sunday em versão de sambo. E os caras são brutos, cara. E no sambo tem várias divisões. Tem divisão que é só derrubar, sabe? Tem chave de perna, tem divisão que é dar porrada, trocar porrada e derrubar também. Então você marca ponto, trocando porrada e derrubando, finalizando. É uma luta legal. No Brasil não tem tanto, cara, mas é uma luta legal. Que é o Fedor, Emelianenko Fedor, ele é do sambo. Ele é um cara que foi campeão do É nojento, né? Então, agora, luta contra luta, o jiu-jitsu se mostrou, porque depois que você agarra, mas eu só não deixar o cara te agarrar. Ah, filho. É difícil, a não ser que você saiba defender isso. Você tem que saber defender. Então você tem que ter treinado um pouco de jiu-jitsu. Porque se você só luta uma luta de trocação e você não sabe defender a catada de perna, como é que você vai fazer? Você tem que sair correndo. Então, hoje em dia, a pessoa treina MMA. Fala, pô, o cara tem que ser faixa preta de jiu-jitsu, muay thai, luta olímpica, porque é bem específico, muito específico. O cara treina muay thai, mas tem que, a postura dele tem que ser diferente. Ele não vai usar a mesma postura que ele luta, porque ele tem que defender a perna. Então ele vai lutar, mas tem que se proteger. Então, agora com relação a você se defender contra múltiplos, realmente é uma situação complicada, porque se você agarrou um e ficou agarrado ali, outros vão te bater por trás, né? Se você conseguir dar uma queda no um, dar uma queda no outro ali, já tem várias histórias, né? De judocas, pessoal do jiu-jitsu, que bateu em vários. Porque envolve a força também, né? O cara... Só não ficar agarrado, você não pode ficar agarrado. Aí ficar por baixo ia ser vantagem, porque eles ficariam batendo o cara que tá em O cima. que acontece? Eu acho que a gente, até pela fantasia do cinema, a gente é dirigido a pensar assim, ó, por exemplo, Kung Fu contra vários é muito bom. Olha o Jack Chan, olha o Jet Li. Olha, então, mas aí, entendeu? Mas não, às vezes não. Às vezes a luta como defesa pessoal em si, ela te ensina. Agora, o cara do boxe, o cara que é bom de boxe, assim, contra vários, ele também, se você ver alguns vídeos, o cara... Porque são poucos, pô, ele acerta uma, ele já consegue neutralizar. Não. É igual a arma, vai, o 380 e o 38. O 380, ela é perfurante. O
38 dá um tiro e já, pum, neutraliza. Pum. Igual o cara do boxe. Ele dá uma porrada. É igual um Precisa vídeo de bater, um né, italiano, já viu? Como? É um italiano e tem uns 8 caras em volta dele, todos ameaçando ele. E ele é pouca coisa maior que os caras. Ele derruba todos numa sequência. Cada um por um soco. Os caras vêm vindo, ele vai derrubando. Pum, pum, pum. Ele só monta a guarda e pum, 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 pum. E Então, vai num canto, né? Ele tá- Você ele já tá viu num essa fita? canto. É Não uma, vi, mas é uma com certeza seita tá- de cinema. Porque você sabe que é isso, né? Tem um monte de gente querendo bater, você vai pra um canto. Não, eles estão na rua. Então. Ele tá na rua, aqui tá os carros estacionados, eles estão na rua. E os caras vêm abordar ele. E aí ele começa a discutir uma ameaça, ele bum, dá um buff. E cada soco é um capote. Ah, cara, mas ó, você pegar um boxeador, o Cada cara soco é um bom, capote. cara. Difícil. Mano, E é difícil, cara, lutar boxe, assim, se você não sabe lutar, é difícil, cara. Esquivar. E você acertar o outro é difícil. Você acertar o osso do outro é difícil. Esquivar, tá Se você pegar um boxeador bom mesmo, cara, o cara, meu, neutraliza qualquer um na pancada. Seba devia ter conversado com o Bambam. verdade. Devia ter explicado pra ele. Você já precisou usar na vida real pra se defender? Cara, só mais quando um moleque, assim, né? Moleque. Mas por incrível que pareça, eu comecei no judô novo também, com 11 anos, 10 para 11 anos. Mas eu parei de brigar depois que eu entrei na luta. E não é assim, na grande maioria das vezes, um adolescente, antigamente, acho que hoje tem, não sei se tem um pouco menos ou não, mas a pessoa briga para se afirmar, ou briga por insegurança. Ele fica segurando com uma puta, sabe? Ou é para se afirmar ou é por insegurança. Então depois o cara começa a fazer uma luta, ele não precisa se afirmar, tá? Ele já se afirma ali no meio. E ele também fica mais seguro para resolver uma situação também. Porque às vezes, tipo, se você não tem preparo, equilíbrio emocional para lidar com uma situação, o cara chega para te bater, você, pô, é uma reação instintiva, né? De luta e fuga, você fica travado, não consegue raciocinar direito. Aí ou você vai ter que agredir rápido, ou você vai ter que fugir. É bem animal mesmo, luta ou fuga. Se você faz uma arte marcial, você já consegue raciocinar nesse meio, né? Consegue resolver de outra forma, resolver conversando, ou se precisar vir de fato, você também está preparado. Tá? Mas, tipo, perto dos meus 20 anos ali, eu tive que uma situação ou outra, mas também nunca tive grandes problemas. Nada que a polícia tenha descoberto. Não, nada. Nada que tenha terminado no marrom glacê. Foi uma vez, bobeira, né? Tinha uma igreja do lado de casa, minha mulher estava estacionando o carro, sabe? Aí a pessoa tinha saído da igreja, por incrível que pareça, o cara tá saindo da igreja. Aí, Mano, você jura pra mim que você bateu no padre mesmo? não era o cara tava visitando a igreja. tinha saído da cadeia, cara. Tava indo na igreja para tentar se recuperar. Mas aí minha mulher parou o carro, né? Aí ela falou, pô, deixa eu entrar aí, passa em cima. Eu falei, aí ela falou, se você não deixar entrar, eu vou passar em cima. Ele foi lá e empurrou minha mulher, cara. Empurrou. Aí minha mulher, a academia era do lado. Aí minha mulher falou, o cara me empurrou ali. Eu falei, quem empurrou? Eu nem raciocinei. Nem mas quem? empurrou? Quem empurrou? Aquele ali. Nem perguntei nada. Aí meus alunos foram me segurar, cara. Nossa, foi uma situação muito ruim, cara. Mas Mas deu pra rebocar o cara. uma meia dúzia tomou, né? Então, você achou essa situação ruim pra você não viu pro cara. Tá dando aula falando assim, fala, pessoal, não pode brigar, não briga. Peraí, pessoal, Não, mas, Corta os caras mas segurando. é um caso atípico. É um caso atípico. É um caso atípico. Situação- E não precisa nem ser lutador pra ir defender a mulher. Não tem. Não, vai tomar o que tiver na mão. Mas, assim, porque e outra coisa, né? Uma briga, hoje em dia, se dois adultos brigando, se são pessoas desequilibradas, a briga não acaba por ali, né, meu? E às vezes, por exemplo, você tá no meio de uma briga, você se desequilibra, você pode fazer uma coisa, você pode matar uma pessoa ali por você sai de si, né? Ou, tipo, uma pessoa fica com raiva, você bate, depois o outro vai querer te matar, aí não vai ter fim a coisa, né? Eu falo que eu sou. Brigar, melhor não. Eu falo que eu sou de uma época, cara, que a gente arrumava briga na rua, quando era moleque, e resolvia. Você Acabava a batia, briga, acabou. você batia, você apanhava, no outro dia você tava jogando bola junto. A molecada hoje não tem mais isso não, cara. Eu falo pros meus meninos, né? Eu tenho um de 14 e um de 10 anos. Eu falo pra eles, não se envolva em briga. Porque a molecada não tem mais limite pras coisas, cara. É moleque.
Né? Tanto que eu falo pros meninos, a regra aqui em casa é o seguinte, vocês não podem dar o primeiro soco. Não, pode discutir, bater boca à vontade, mas não agrida. Depois que deram o primeiro soco, Eu sempre falei para meus filhos também, tem que se defender, né, É velho? proibido brigar. É proibido brigar. É proibido bater. E é 2 vezes proibido apanhar. Então, É isso aí. Uma vez é proibido bater, mas é 2 vezes proibido apanhar. Se não tiver jeito, se defenda. Mas se tiver que. Porque eu falo pro Pedrão, eu falo, você não pode dar o primeiro soco, mas você tem a obrigação de dar o último. Se tiver que se defender. É bem por aí. Entendeu? Mas E a luta, teve uma galera- a arte marcial serve bem pra isso. É, mas teve uma galera um tempo atrás que era muito comum a gente ver assim, que o pessoal praticava jiu-jitsu e aí ia pra balada pra brigar na balada, cara. Os pit boys. Parou isso, né? Parece Parou. que E voltando, foi igual eu comentei no início, o jiu-jitsu ele não vem de uma base filosófica, educacional, pedagógica, não foi criado em cima disso. ela é a luta pela É uma luta. luta pela luta. E o judô, o judô, o karatê, o aikido, inclusive os 3 inventores do aikido, o karatê e o judô, eles eram contemporâneos e amigos, né, na época. Então ele foi criado com uma base educacional, foi incluído nas escolas, respeito, ajuda ao próximo, então foi tudo criado em cima disso. E o jiu-jitsu, hoje em dia, ele já vem se reestruturando, né? Está mais reestruturado. Primeiro que, tipo, pô, se um cara briga, um atleta briga, ele queima a equipe, né? Já normalmente ele é excluído. Pô, você queima a imagem da equipe, atleta da academia tal. Entendeu? Puta, aí é uma. Então não dá, mas não é mais. Mas antigamente, os pit boys, tem alguns da família Grace também que colaboravam com isso, né? O finado Ryan, que era um cara que brigava na balada, que estava sempre brigando, né? E achava. Os Grace no começo eram assim, né? Brigava na praia. E também foi uma forma de divulgar a luta deles, né? Porque no início, para eles provarem que a luta era. Foi o merchandising que eles Ele fizeram. ia na academia dos outros e desafiava. Ele ia lá e falava, quem que é o bom aí? Vamos fazer uma luta? Quer fazer um vinho aqui para desafiar a sua luta. Isso era porrada. E assim, e nos Estados Unidos eles fizeram isso também. E eles conseguiram mostrar, né? Filmava, divulgava. E eles, no início a divulgação dele foi assim. Depois, agora eles estão arrumando, né? Depois, agora arrumaram a merda que foi feita no começo. Mas foi o marketing inicial. E, luta de... Eu lembro, cara, assim, começo dos anos 2000, assim, era muito comum. Era muito comum. Você vê tudo. E aí, acho que, porque como era comum, o jornal dava aquela ênfase bacana. Então, Tem até a música do Gabriel Pensador, né? O retrato de um playboy porque eu falando amo disso. jiu-jitsu, mas é só por diversão. Então, bem por aí, é bem essa época mesmo, cara. mas dá pra entender pelo fato de não ter uma marcialidade envolvida e... Hoje em dia não- Mas eu acho que nessa época foi até uma propaganda reversa, não sei se isso. E Mas até deu uma queimada no jiu-jitsu. acabou ficando queimado, porque antigamente, não, o jiu-jitsu fica brigando. A pessoa que não entende, a pessoa que está de fora, ela não entende a luta, né? Não sabe se é pra agarrar, se a luta agarra, se a luta bate. Mas jiu-jitsu não, jiu-jitsu é kit, Só tem brigão. Hoje em dia não, hoje em dia a procura maior, por adultos principalmente, né? É pelo jiu-jitsu, né? A procura vem aumentando pelo jiu-jitsu. E lá na academia a gente atende o judô e o jiu-jitsu. Quando vem um pai procurando jiu-jitsu para criança, eu tento direcionar para o judô. Porque falo, aqui eu trabalho com os dois. Mas eu aconselho você iniciar pelo judô, por conta da parte educacional. Vai aprender coisa parecida ao início, né? Aprender a rolar, aprender a derrubar, o início é parecido, né? Depois que tiver um pouco maior, você define, quer fazer jiu-jitsu, fazer os dois, ou quer migrar para o jiu-jitsu. Legal, mas tem gente que realmente quer colocar, que também é legal. Só que tem professores e professores, né? Como toda área, né? Profissionais e profissionais. Aí o pai tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar com quem ele está colocando o filho dele nas mãos, né? Precisa ter um cuidado com criança, né, principalmente. Né? Depois você dá a lista pra nós dos caras que você não recomenda.
vasta. Põe arroba. A gente marca no vídeo. A lista é vasta. Dos que eu recomendo, a lista é um pouco menor. Assim, isso é de praxe, né, cara? É de praxe. Tá, então fala quem você recomenda. Vamos lá. Quem que você recomenda? Pô, Você fala assim, cara. Academia que eu recomendo, meus amigos, ó, o professor Romeu Berto, que é o precursor, o professor Lírio, o professor Eduardo. Mas o Romeu Berto deu aula de jiu-jitsu pro Conde do Pinhal também, né? Foi quanto tempo que ele. Não, Eu mas sempre esse falo, lírio. cara, o professor Nossa, a Romeu academia Berto, dele é. Esse lírio é aquele lá na Vila Prada? ali. Mas esse lírio é nono grau, cara. É. Nono grau pela federação oficial, Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Ele formou muita gente. E o Lírio Campos, ele é primo do professor Romeu Berto. E ele também foi aluno do professor Romeu Berto. Disputou o campeonato contra Gracies, né, na época. E o professor C. Romeu Berto, ele não faz parte só da história do jiu-jitsu da luta, ele faz parte da cidade, né, cara? Da história da cidade. Muita gente passou por lá. Muita gente, porque ele era. Só tinha dele, né? Inclusive o Claudio. Ronald Golias, o Jair Rodrigues, todos são carlenses ilustres. Cara, se não passou, deve conhecer. Deve conhecer, Devia conhecer, cara, com certeza. Então eu acho que, eu até falei, eu visito ele, né? Falei pro filho dele, para começar a fazer um acervo, começar, sabe, guardar documentos, sabe, já catalogar documentos. Participar de um podcast, que isso é legal trazer. Ele não gosta, cara. Não gosta? Ele não gosta. A gente fez uma homenagem para ele, num evento ali, para ele, pro Lírio, ele não volta. Ele tá com quantos anos? O Todos. seu Romeu, ele tá perto de 90, cara, 80 e poucos lá, perto de 90. Não sei E ele dá aula ainda ou não? Os filhos Ele dão participa filho. ali, tem uns alunos que puxam o treino, ele tá na academia ali todo dia, ele tá junto ali. Mas são os alunos, ele formou muitos atletas fortes, sabe, de alto nível. O Fernando Zopelari, né, que hoje em dia não dá mais aula, mas era sobrinho dele, que foi um dos melhores atletas da cidade. O Jabu, que era o dono da Jabu Engenharia Elétrica, foi o atleta dele, foi campeão para o judô, das antigas, né? Eu nem fazia judô na época ainda. E o Claudião, academia do Claudião, né, do saudoso, sei, Claudião do Mundo, que dá aula, pô, a academia tem mais de 50 anos. Eu lembro quando a academia Leandro, que foi um professor. Eu lembro que a academia do Claudião, ela era na Major ali. Major, em frente Onde- a Delfos, antigamente. Não, era onde era a Delfos. É verdade. Era Depois onde passou. foi a Delfos É ali. verdade. Delfos. Tá vendo? Tá. A Delfos Delfos Faraós. fechou, você usava fralda quando a Delfos fechou. Delfos Night Club. Foi a Faraós, foi a Depois foi a Delfos. Faraós, depois ainda foi. Não, acho que depois Faraós que foi foi boate falado gay aqui. depois. Depois Foi boate gay depois? foi, mas era outro nome, né? Era outro Ah, nome. aí essa aí eu não conheço. Eu não lembro o nome, eu só ia. Essas outras eu não ia, na gay eu ia. Eu só frequentava, não lembro o nome. Então tem bastante, cara. Se eu não lembrei de alguém dos antigos, cara. E fora esses antigos aí, eu venho logo ali, eu venho logo atrás deles ali. Tô quase antigo, cara. Rapaz, vou falar um negócio pra você. Quando eu era adolescente, o do Mundo passou muito perto de ser meu cunhado, cara. É? A Giovana que não quis, mas se ela tivesse aceitado. Ela trabalha na prefeitura. Essa parte o editor vai cortar, não sei porquê. Vou cortar nada, velho. Não tem problema com isso, não. Não ocorreu, né? Não. É. Eu já trabalhei na prefeitura também, no governo. Nossa, mas essa mulher era linda quando ela era mais nova. Hoje eu não sei como é que tá, faz muitos anos que eu não vejo a Giovana. Tá bom. Mas ela era linda, velho. Linda. Qual foi? Tem um Tatinho também de jiu-jitsu, Tatinho, cara. Amigo meu também. Também era lindo. Brincadeira. Era linda. Veio de ver. Qual foi o rolê mais doido que você já se meteu nesses campeonatos, nessas... Fala, puta, olha, isso aqui foi foda. Você fala de competição legal ou com algum problema? Queremos o polêmico, né? A gente quer o que Queremos o polêmico. a gente quer o que gera view. Cara, competição eu nunca tive grandes problemas não, cara. Não tive grandes atritos não. Não lembro de nenhum. Não teve, né, na realidade. E algum fato inusitado em alguma competição? Vamos ver. Já foi embora de ambulância? Já fui. Machucar, graças a Deus eu nunca rompi nenhum ligamento, assim, nada. Nunca tive, né, de ambulância já fui algumas vezes. Mas nada grave, cara, nada. Já machuquei várias vezes cada joelho, ombro, mão, cotovelo, pé, machuquei o corpo todo. O judô é uma luta que machuca bastante, viu, cara? Uma luta que machuca. O jiu-jitsu até menos, cara, por que pareça. É. Até menos. É, porque o jiu-jitsu você para Por parar. isso
pro cara começar o judô depois de velho, assim, primeiro eu aconselho, se ele for começar depois dos 30, ele tem que começar numa turma específica. Não dá para colocar um cara depois dos 30 anos que nunca treinou, treinar com atletas. Com certeza vai se machucar. Por conta de queda, não está habituado a cair. A criança, ela automatiza, rola, aprende a cair. Então, depois ela vai crescendo, ela já sabe, né? Já tem sabe como se defender, não se machucar. Mas agora que ele entra adulto, por isso que normalmente o cara adulto ele entra no jiu-jitsu, porque tem menos queda, machuca menos. É o contrário do que você faz com a criança. É o contrário. A criança vai procurar o jiu-jitsu, você fala pra começar no judô, o adulto vai procurar o judô, você fala pra começar no jiu-jitsu. Exatamente. Tá com cara de venda casada isso aí, você vai. Mas eu quero começar por... Vou chamar o Ben Mendes. Código de defesa do Consumidor. Deixa o CDC ver isso aí pra você ver só. Na realidade, cara, o ideal era ser várias turmas. A gente não tem tempo, né, para dividir. Mas o ideal era ter uma turma de iniciação adulto no judô, sabe, uma turma específica, porque aí você tem que dar uma adaptada, um cara tem que lutar, tem que lutar uma luta adaptada, não pode tomar cuidado para cair. Tem muito, o cara começa já mais velho, romper ligamento de joelho, tem vários episódios aí, cara. Então o ideal é que o cara comece, né, com um professor que saiba disso, né, que saiba dessas situações e que consiga conduzir, né, o cara, tá? Montar um grupo de veteranos, por exemplo, uma turma de iniciantes e veteranos que não competem. Tem muita gente que tem público para tudo, Tem academias que eles não visam o judô competitivo. É mais tipo uma academia faz o judô, faz alongamento, faz as atividades de entrada, tem um pouco menos de luta. É um negócio mais familiar, mais só visa a filosofia, a atividade física, entendeu? Então aí a luta é o último plano, né? Na realidade, o esporte competitivo, o objetivo não é a saúde, né? Não é a saúde. Não que o cara não queira ter saúde, mas o objetivo é rendimento. O objetivo dele é rendimento. Aí nesse meio, né, ele vai ter umas contraindicações, né? Lesões, por exemplo, o cara que faz maratona, o cara tá com 20 anos, tá com uma cara que tem 50, porque envelhece mais rápido, sabe? Enfraquece a musculatura, muito impacto na coluna, no joelho, então o desgaste é muito grande, cara. Por isso que nesse quesito o jiu-jitsu tem a vantagem, cara. O cara pode começar mais velho, não tem muito impacto, o cara faz força pra caramba, né? Qualidade de vida é fazer força, cara. O que eu preciso para ter qualidade de vida? Fazer força. Trabalhar o corpo todo. Por isso que a musculação é indicado e essencial para todo mundo, independente do que você faça. Tem que morrer fazendo musculação, cara. Tem até uns estudos recentes aí que o seu índice de massa magra está diretamente ligado com a probabilidade de você desenvolver demência e outras... Sim, Não, nós estamos salvos. Não, que o nosso massa índice de magra. massa magra. Então, Massa nós tem magra é massa músculo. gorda pra caralho aqui, né? Não, mas quanto mais massa magra, melhor. Quanto mais músculo você tem, menor a probabilidade de você ter demência. No nosso caso... Gordura visceral não conta como massa magra. não conta como massa magra. Cara, hoje em dia tem... açúcar tá diretamente ligado ao Alzheimer. Tem vários alimentos aí que estão diretamente ligados a determinadas doenças, né? Fora o fator genético. E Seba, não é desmerecendo os outros, tá? Mas tem algum aluno que você fala assim, cara, esse cara foi foda. Foi o cara que eu... assim, é o cara que me realizou como professor, assim. Cara, então tem um aluno que tem uma história interessante. Um dos meus melhores atletas, cara, de judô, tá preso hoje. Olha que beleza. Ele sai quando pra nós trazer ele no podcast? Ele começou comigo, cara, muito novo. Começou com 10 anos ou menos. E ele era atleta leve, categoria até 60, 66 quilos. Tipo, a gente tratava ele como filho ali, né? Tentava ajudar,
foi criado, foi tirado dos pais, né? Os pais eram usuários, aí uma outra família criou, e essa família levou pra treinar comigo, né? Então ele ficou comigo uns 15 anos, cara, treinando. A gente fazia cagada direto, né? Mas aí eu mandei ele, uma época, morar num centro de treinamento, aí aprontou lá, voltou. E a gente foi sempre relevando, contornando, tentando educar, mas não conseguiu. Era um cabo de guerra, né? A rua, as amizades. Mas ele foi campeão dos Jogos Abertos, foi campeão paulista, tecnicamente era atleta para ser Campeão olímpico seleção mesmo. brasileira, cara. Mas não tinha disciplina nenhuma. Se tivesse um pouco de disciplina, cara, ele teria deslanchado, mas não consegui salvar. E hoje em dia ele tá preso, né, cara? Foi preso. E tráfico, droga, né? Tava no lugar errado. Mas assim, ele acabou cedendo por conta de droga. Né? Tem um amigo de infância, ele passou canhotinho, passou no teste do Palmeiras, numa época, fim dos anos 90, foi comemorar no vestiário, 15 anos. Passou e saiu, né? Nossa. E era assim, imparável. Imparável. Tem um colega meu também que ele só foi pego no lugar errado, na hora errada. Fazendo coisa errada. Fazendo coisa errada. Coisa errada. Basicamente. É isso, filho. O problema dele foi só ele foi pego. Que é o lance, né, velho? Funciona até você não ser pego, enquanto você não é pego. Então, e aí vai. Então essa é uma frustração, cara. Mas passou muito atleta bom ali, cara. Muito atleta bom. Até que então, esses que estão fora, né, são muitos atletas bons. É assim, quando o atleta ele começa novinho, aí quando chega a 16 anos, 15, 16 anos, se os pais têm a condição financeira de ajudar, incentiva. Banca, né? Se não tem, o pai já começa a falar, trabalhar, estudar, sabe? Se o pai não entende muito, né? Puta, aí o cara deixa o esporte do lado e... Teve vários atletas que poderiam ser atletas de ponta, mas acabaram parando. Hoje em dia tem a Bolsa Atleta em São Carlos, né? Já ajuda muito a gente conseguir manter o atleta por mais tempo, né? Uma bolsa de R$500, né? Que já ajuda muito. Porra. A gente tem atleta que vem do Araci, vem do Antenor, entendeu? Então ajuda ele a comprar kimono, que kimono é caro. O kimono de competição mais barato, você vai pagar R$600, dos mais baratos. Kimono para você disputar campeonato internacional, R$2.000. Tem que ter um selo lá, um selo internacional, entendeu? E o kimono, se você treinar com ele vai durar 2 anos, o kimono, se você treinar constantemente com ele. Esses kimonos mais caros, normalmente eles deixam guardado para competir, né? Usam treinar um kimono mais barato. E competição, né? Taxa é caro. Às vezes a gente consegue, a prefeitura paga as taxas, né? Mas se tiver que, quando não dá, é R$100 cada competição, mais a viagem, mais a alimentação, entendeu? A gente consegue, a maior parte do tempo a gente consegue ônibus. Só que às vezes a gente leva poucos atletas, 5 atletas, 6 atletas. Não dá pra pegar um ônibus pra levar 5 pessoas. 5 pessoas, entendeu? Então, Fala isso pros caras da COP30 lá, porque eles estão... Os caras vão 50 negros, um de cada lugar, todo mundo de jatinho pra discutir o meio ambiente. Maravilhoso isso, cara. Isso aí, também é uma falha minha, eu nunca fui atrás de patrocínio, sabe? Eu nunca fui bom pra captação de patrocínio, né? Preciso aprimorar essa parte aí. É que às vezes o patrocínio também ele vem atrelado a ficar devendo um favor e isso é ruim, né? Igual na política, né? Igual na política, exatamente. Eu mandei emenda lá pra entidade, né? Eu vou te mandar, né? Vou te ajudar, tá? Mas você precisa me ajudar também. É triste, mas é assim que funciona. Não. É assim que funciona. Vou te mandar, mas tem muitos vereadores que mandam emendas para ajudar. Tanto que tem entidades que precisam de emenda de vários vereadores, né? Emendas que nem a ONG Sal da Terra lá no Zavag. Ela, tipo, a criança fica o dia inteiro lá. Muitas crianças, dá alimentação. Então uma entidade tem vários professores, então o espaço é grande. Então uma entidade dessa gasta milhões por ano, né? E as emendas também não são suficientes. Então emenda, dinheiro da prefeitura, busca patrocinador fora.
E é um trabalho legal, ó. Eu já dei aula lá há um tempo, depois vários atletas meus saí, entrou um atleta, depois entrou outro. Hoje em dia a gente não conseguiu mais formar professor também demora muito, professor de judô. E que tenha responsabilidade, que tenha possibilidade de dar aula. Né? Tem que ser um cara que tem que ter uma postura diferenciada. Conhecimento, é muita responsabilidade, cara, para dar aula para criança. Entendeu? O judô é uma luta mais organizada, porque o cara pegar a faixa preta ele tem que ter todo um critério, tem que ter uma carência. Ele é obrigado a fazer vários cursos, muitos cursos, de técnica, de filosofia ética, de primeiros socorros, de fundamentos técnicos, uma série de cursos. Tem que trabalhar diário, tem que ter uma série de cursos, tem que pagar pra caramba, né? Tem que gastar uma grana. O cara no ano que ele vai pegar a faixa preta, o cara gasta uns 5 mil reais, né? De curso, gasta exame, tem que fazer exame, para ele ter um diploma da Federação Paulista de Judô. A Federação Paulista de Jiu-Jitsu, a oficial também. Aí aquelas genéricas já não, entendeu? Por isso que a gente estava falando no começo. O jiu-jitsu pega um pouco para... Não é nem o jiu-jitsu, são pessoas, né? Que querem atalhos. Para você pegar uma faixa preta na Federação Paulista de Jiu-Jitsu, você tem critérios também. Tem carência, está vinculado a uma entidade que tenha um professor acima de 3º grau. E também tem que fazer curso de primeiros socorros, curso de arbitragem. Para você... Aí o cara, para se graduar, ele pega atalhos, né? O cara abre uma empresa lá, com o nome de uma liga, aí vende a faixa preta, vende o grau. Rapaz, eu achei que era só as igrejas evangélicas que faziam isso. Atalhos, né? Atalhos para o céu, né? Atalhos para o céu, exatamente. E com esse golpe baixo, vamos encerrando mais um episódio de Paula ao Cubo, senhoras e senhores. Pepe, recados finais. Tchau. Sucinto. Pedroso. Obrigado, Seba. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o convite. Muito bacana o bate-papo aí. Você bateu alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria de ter respondido? Cara, não. Foi um bate-papo bom, né? Tem muita coisa, a gente fica conversando aqui o dia todo, né? Pra falar. Mas é bacana. Mais pra frente, se vocês quiserem convidar, bem, a gente fala de outros assuntos aí, vamos emendando uma coisa na outra. Trago uma. Vamos chamar mais mestres juntos, fazer debate sobre lutas, né? Seria interessante, né? Verdade, né? Depois eu vou ver se tem alguns professores lá que eu indico para vocês. Legal, aceitamos. Eu sou o Paulo Coscaio, Caramela Total, então não deixe de dar aquela escrevinhadinha no canal, deixar aquele like, marotes, compartilhar com a rapaziada. E pra você que gosta de dar risada, solta a vinheta, tonelada. Rindo alto na mesa, no Paulo ao Cubo. Agora e é como eu sempre digo nessa hora, Tchau, Paulo. arigatou gozaimashita, seba. Muito bom. Bacana. Aí eu vou falar o seguinte, é como eu sempre digo nessa hora, e você fala, tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Obrigado. Aí a gente fala mestre ou só Os. os? Pode ser? Tá bom. Os. quê? Os. Pode ser, tem que ver com ele, você pode dizer. É a saudação pro... Vamos falar... Não sei, jiu-jitsu é os? Dificultar, vai. Vamos falar arigatou gozaimashita. Fácil. Arigatou gozaimashita. Gozaimashita, que é muito obrigado. Arigatou gozaimashita. Seba. Mas você fala tchau, Paulo, tá? Você vai falar, Só você tchau, vai Paulo. falar tchau, Paulo. A gente vai falar arigatou gozaimashita, seba. Seba. Boa. Alright. Beleza? Então vamos lá.